O volume de água existente no planeta Terra é praticamente constante e suficiente para suprir todas e quaisquer necessidades que venham a ocorrer. Entretanto, o maior volume de água doce que pode ser utilizado pelo homem encontra-se armazenado nos reservatórios subterrâneos. Abaixo da superfície, onde pisamos, está o solo, que é formado por partículas minerais sólidas. Entre as partículas existem espaços vazios, que são chamados de poros. E toda a camada de solo, comumente chamada de aluvião, é sustentada por imensas camadas rochosas existentes em maiores profundidades. A profundidade dessa camada é bastante variável, podendo estar a apenas alguns metros em alguns locais ou centenas de metros em outros. A água das chuvas, que infiltra através da superfície do solo, desce pelos poros, cujo processo é chamado de percolação. Enquanto percola, parte desta água fica retida nos poros, resultando na umidade do solo. A parte que não é retida desce até a camada rochosa ou até uma camada adensada de argila, ambas impermeáveis à passagem da água. Assim, ao atingir uma destas camadas, a água vem preenchendo os poros do solo de baixo para cima. Ela ocupará todos os poros, expulsando o ar dos mesmos até atingir um determinado nível. Isso faz com que passe a existir no solo uma linha imaginária abaixo da qual o solo encontra-se saturado, ou seja, com todos os poros preenchidos por água. Essa linha é chamada de linha freática. E o volume de água acumulado entre ela e a camada impermeável é denominado de reservatório freático ou lençol freático. A água do lençol freático é a principal responsável pela manutenção das nascentes. Mas não é somente acima da camada impermeável que existe água. Abaixo dela, ou até mesmo no interior das rochas, estão localizados os maiores reservatórios subterrâneos, que são chamados de reservatórios artesianos ou lençóis artesianos. Com base nos processos de formação da crosta terrestre, as grandes camadas rochosas existentes no interior do subsolo podem pertencer a três grandes classes: as magmáticas ou ígneas, provenientes dos derrames vulcânicos. São rochas bem consistentes e de baixíssima porosidade. Como exemplo destas rochas, temos os granitos e as rochas basálticas. Já as sedimentares são rochas formadas a partir de deposição de outras rochas decompostas ou fraturadas. Por isso, elas são mais porosas e permitem a acumulação de grandes volumes de água em seu interior. Como exemplos, temos os arenitos, as rochas calcárias e as fosfáticas. As metamórficas são a terceira classe de rochas, que se formam a partir de modificações de outras rochas. Poderão apresentar porosidade considerável e, por isso, podem acumular grande volume de água em seu interior. Como exemplo, temos os gnáisses, os quartzitos, as ardósias, os mármores, entre outros. Como mostrado nesse esquema, sendo a rocha permeável, a água poderá chegar facilmente ao seu interior, a exemplo do que acontece no solo. Em outros casos, a água poderá deslocar-se através de falhas ou fendas que geralmente existem entre grandes blocos de rochas e acumular-se nas galerias. Estas são algumas maneiras que a água encontra para se acumular nas rochas, formando assim os reservatórios artesianos.